Desde que eu cheguei cá em Portugal em 2015, muitas pessoas sempre me questionaram como foi que eu consegui uma bolsa para fazer o doutorado em Portugal. Então, por isso eu decidi gravar esse vídeo, que esse é o primeiro vídeo do canal, justamente para explicar às pessoas como foi todo esse processo, como foi esse percurso. Desde então, eu já não faço doutorado. Hoje sou professora no ensino superior aqui em Portugal e por isso eu decidi criar esse canal para partilhar um pouco da minha experiência, para falar um pouco como foi esse percurso e também para partilhar outras coisas relacionadas ao meio acadêmico para aquelas pessoas que têm interesse em seguir uma carreira acadêmica, que estão a desenvolver os seus projetos para ingressar, seja no mestrado, seja no doutorado, seja já para uma carreira como investigador. Então, por isso, decidi criar esse espaço de partilha para partilhar um pouco dessa experiência. Voltando à questão lá do início, como foi que eu consegui a minha bolsa para fazer o doutorado em Portugal? Muitas pessoas sempre me questionaram isso e eu sempre disse que foi uma bolsa da CAPES, mas elas sempre têm muita curiosidade em saber como foi todo esse processo. Embora todo esse processo esteja explicado no edital, como é que você deve seguir as etapas até obter a carta de concessão, até obter o financiamento para estudar no exterior, há algumas etapas ali que não estão bem explicadas. Muitas pessoas elas têm essa dificuldade em saber como começar, por onde eu começo, o que é que eu devo fazer. Então, desde 2014, mais ou menos, quando eu comecei a ter esse interesse mais concreto em fazer o doutorado em Portugal, nesse momento eu já estava a finalizar o meu mestrado, fiz o meu mestrado no Brasil, eu comecei a pensar em temas que eu poderia estudar, que eu poderia desenvolver, que eu poderia pesquisar, mas não poderia ser um tema qualquer, porque algo que sempre exigem, sobretudo para os doutorados, é que o tema seja um tema original. Claro que nem sempre um tema ele é original. A gente nunca parte do zero. Já outras pessoas, outros autores, outros pesquisadores já estudaram aquele tema, mas eu precisava ali apresentar o meu real contributo para além daquilo que já havia sido feito. Então, uma das coisas que eu pensei foi: o que eu posso fazer em Portugal que eu só posso fazer em Portugal e não cá no Brasil? Que isso também é muito importante. Então, eu já sabia que a CAPES tinha esse programa, Doutorado Pleno no Exterior, é assim que se chama, e eu já comecei a pensar em projetos nesse sentido. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi pensar no tema, pensar em como aquele tema, por que aquele tema só pode ser estudado, pesquisado e desenvolvido em Portugal ou em qualquer outro país, e não no Brasil. E depois disso, depois de já ter uma ideia sobre o tema que eu gostaria de investigar, eu comecei a pesquisar em Portugal quais eram os professores que pesquisavam sobre aquele tema, que investigavam sobre aquele tema, justamente porque eu precisava estabelecer esse primeiro contato com o professor para saber da sua disponibilidade e do seu interesse em me orientar. Isso por quê? Porque eu precisaria, para submeter a CAPES, junto com todos os documentos, de uma carta desse orientador. Então, primeiro passo, depois de pensar no tema, pesquisei nos sites das universidades, nos sites dos centros de pesquisa, quais eram os professores que investigavam aquele tema. E depois eu estabeleci ali o primeiro contato com aquele professor. Falei sobre o meu tema, falei da possibilidade de obter um financiamento para cursar, fazer doutorado em Portugal e perguntei ao professor se ele teria interesse ou disponibilidade em me orientar caso eu obtivesse essa bolsa, caso eu fosse ali financiado, meu projeto fosse aprovado e financiado. Pronto, tive sucesso nesse sentido. Eu entrei em contato na época com apenas dois professores e os dois demonstraram interesse. No entanto, eu optei por uma professora que atuava e trabalhava nessa universidade, que foi a Universidade do Porto, onde eu cursei o meu doutorado de 2015
a 2021. Depois de obter essa carta, eu já tinha ali a confirmação que seria naquela universidade que eu iria cursar o meu doutorado, caso eu tivesse a bolsa, e eu já tinha ali o interesse de um professor que me concedeu uma carta para eu apresentar a CAPES. E depois foi que eu comecei a desenvolver o meu projeto. Então, esse projeto precisaria ser um projeto muito bem escrito, muito bem fundamentado, e a fundamentação daquele projeto precisava ser uma boa fundamentação, ou seja, eu precisaria demonstrar ali não só a relevância e a pertinência daquele tema, mas eu precisava demonstrar ali também por que aquele tema só poderia ser desenvolvido aqui. Então, essa fundamentação é muito importante e vai levar em conta alguns aspectos como a competência do orientador para orientar aquele tema, ou seja, o currículo do orientador também tem uma grande relevância nesse sentido, tem um grande peso nesse sentido. Também o prestígio da universidade tem um grande peso nesse sentido. Além disso, algo que pesa muito justamente porque aquele tema só pode ser investigado, só pode ser desenvolvido naquela universidade, orientado por aquela pessoa e naquele país. Então, esses foram alguns fatores que contribuíram justamente para essa aprovação. A originalidade do tema, acredito que também foi algo que contribuiu bastante para essa aprovação. No meu projeto, claro que eu desenvolvi ali várias estratégias, eu fui muito persuasiva na forma como eu argumentei, sobretudo a necessidade de fazer o doutorado cá, porque eu via que muitas pessoas, tínhamos ali um grupo no Facebook na época, que muitas pessoas não tinham aprovação porque aquele projeto tinha a possibilidade de ser desenvolvido no Brasil. E muitas pessoas acabavam não tendo seus projetos financiados com essa justificativa. Por isso eu fui muito enfática e muito persuasiva nesse sentido. Não dava para ser feito lá, mas apenas aqui, orientado por aquela pessoa naquela universidade. E naquela universidade também havia ali vários recursos que também permitiam que esse projeto pudesse ser desenvolvido, que ele pudesse ser desenvolvido muito melhor do que seria no Brasil. Então, acho que esses foram os principais momentos, os principais motivos, os principais aspectos que eu abordei. E há vários documentos que o edital ele exige. Eu não sei como é que está hoje, porque eu não consultei esses documentos no site da CAPES, não sei como está o programa hoje, mas dependendo do país para onde você vá, você precisa, além de submeter o projeto, a carta do orientador. E outra coisa que eu também não mencionei é que você já precisa ter a sua aprovação no programa de doutorado onde você vai desenvolver a sua pesquisa. No entanto, uma coisa muito particular, principalmente desses países do norte, do hemisfério norte, é que as candidaturas começam apenas no verão e esse calendário não coincidia com com o calendário da CAPES. E o que eu fiz foi, como eu não poderia me candidatar ainda às vagas daquele programa doutoral, o que eu fiz foi obter uma carta do diretor do curso, do diretor do programa, a dizer que eu iria cursar o doutorado ali mediante a minha aprovação. Então era quase como uma carta de, já não me recordo do nome, mas era como se fosse uma carta que apenas dizia que eu teria a possibilidade de ser aprovada naquele programa. Dependendo da universidade, você consegue se candidatar ao programa e já ter ali a sua aprovação concreta dentro daquelas vagas que são destinadas àquele curso. Então, depende também de cada universidade, depende do lugar. Eu estou falando da minha experiência cá em Portugal, mas há outras experiências que são completamente diferentes. Pronto, então esses eram os documentos que eu
reuni, que eu deveria ter reunido, que as pessoas teriam de reunir naquela altura para conseguir esse financiamento, essa bolsa. Não sei como está o edital hoje, não sei como são os requisitos, não sei se os requisitos são os mesmos, mas foi justamente esse o processo. E depois de tudo isso, depois de obter a carta de concessão, foi que eu então tive de solicitar o visto e depois comprar as passagens. A CAPES fornecia esse financiamento para a aquisição das passagens para o seu deslocamento e também ela fornecia uma verba para um auxílio para você, quando chegar àquele país, conseguir alugar uma casa, um apartamento e etc. Todo esse processo demorou cerca de um ano. Então não foi um processo muito rápido. Eu comecei em 2015, setembro de 2015, mas eu comecei todo esse processo ainda. Eu comecei esse processo já em outubro de 2014. Acho que foi quando eu estabeleci o primeiro contato com a professora. Bom, é isso. Eu sei que esse vídeo não está o mais completo possível e eu sei que posso ter deixado de lado muitos aspectos, mas eu espero que de alguma forma tenha ajudado a elucidar as dúvidas de algumas pessoas que desejam se candidatar a uma bolsa de doutorado pleno no exterior, financiado pela CAPES ou por qualquer outro programa. E se você tiver alguma dúvida relacionada a isso, pode deixar aqui nos comentários que depois eu irei responder logo que possível. E caso deseje acompanhar mais conteúdos relacionados à carreira acadêmica ou até mesmo sobre a docência no ensino superior, nesse caso específico em Portugal, pode seguir esse canal para mais, que eu agradeço muito e muito obrigada também por ter ficado até aqui. E desde já peço desculpas se a iluminação estiver estranha, porque eu estou a gravar esse trecho final já no outro momento. Até a próxima!